Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso 5º Fórum de Controle da Dependência Química da cidade de Campina Grande. Sendo nosso convidado para acompanhar essa discussão sobre a transição demográfica e epidemiológica no contexto da dependência química. Então, esse é o tema da nossa conversa de hoje, né? A transição demográfica e epidemiológica no contexto da drogadição. Então, hoje em dia é praticamente impossível você ver um personagem, nem mesmo os vilões, eles fumam. Mas essa não era a realidade quando a gente observa o contexto que a gente observava nas campanhas publicitárias, dos filmes, na década de 70, 80 e 90. Então, olha só esse desenho animado lá da década de 70 e de 80, você vê os mocinhos fumando, uma coisa muito natural, uma situação muito natural. Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente precisa observar o contexto, o ecossistema que nós estamos expostos para ver esses problemas de onde surge essa incidência e a prevalência da drogadição. Mais uma vez, aqui a propaganda de uma determinada campanha publicitária de uma marca de cigarro lá na década de 70, que vocês podem observar. O que é que você pode observar? Então, uma imagem de superioridade, de ascensão social, bem comum nessa época, e traduzir, claro, pelos picos de incidência e prevalência do consumo de drogas lícitas e ilícitas. Mais uma vez, essa imagem de superioridade. Como aqui, o importante é testar. Então, não é necessariamente esse contexto que a gente quer avaliar, mas, sobretudo, como era que a população era afetada por essas mídias e por esses dispositivos de fatores de risco. Então, como é que a gente pode observar? Sempre a nossa sociedade, nós como sociedade, estamos recheados ou cercados de fatores de risco. Então, geralmente esses fatores funcionam como emissores e nós como decodificadores, receptores dessa informação. E como, através de que canais essas informações são repassadas? Hoje pela internet, pelas mídias de comunicação, seja rádio, televisão, revistas, etc. Então, são meios para propagar determinadas informações, sejam diretas ou indiretas, através de campanhas publicitárias ou de informação em saúde. Então, antes de analisar a dependência química com números de incidência e prevalência, nós temos que observar e temos que conversar sobre o processo saúde-doença. Ninguém fica doente da noite para o dia, mas é um processo de fatores de risco e de exposição. Então, esse conceito binário que vigorou até a década de 50, de que você ter saúde é sinônimo de você não ter doença, isso não existe mais. Na verdade, desde 1948, a Organização Mundial de Saúde afirma ou ela explica a saúde como um estado de bem-estar, de completo bem-estar físico, emocional e social. Na verdade, eu não conheço ninguém que chegou a este nível, mas é uma medida, uma meta que a Organização Mundial de Saúde ela quer que todos nós alcancemos. Então, a doença, como a dependência química, ela tem um padrão diferente nas pessoas que são acometidas por ela. Então, em alguns casos, ela tem uma variação mais aguda e outra mais crônica. Então, depende muito de qual contexto está inserido determinadas populações. E antes de adentrar especificamente no contexto da dependência química, o processo de saúde e doença envolve basicamente duas etapas: a fase pré-patológica e a fase patológica. A fase pré-patológica é justamente a fase de exposição a determinados fatores de risco. Por exemplo, a influência dos pais, a influência da mídia para a drogadição inicial, ainda na infância ou na adolescência. Então, a influência da sociedade sobre a pessoa, no que diz respeito à dependência química, está mais voltada para a fase pré-patológica. A partir do momento que a pessoa ou o indivíduo abusa desse uso de drogas lícitas ou ilícitas e não consegue ter o controle sobre este uso, que se torna um abuso, tem aí instalada uma dependência química, um transtorno gerado por uso e abuso de drogas. Então já estamos na fase patológica. E na fase patológica nós temos o desfecho, que pode ser ou a reabilitação ou justamente a morte. E para cada fase é necessário medidas específicas para que você não avance de fase. Se você está na fase primária, eu quero evitar a fase secundária, e assim sucessivamente.
Então, essas medidas a serem tomadas no controle da dependência química são chamadas medidas preventivas. Por exemplo, palestras em escolas, eu tenho uma medida preventiva primária. O controle, o rastreio na população de uma indústria, eu tenho uma medida preventiva ainda primária e de forma específica. Mas quando, por exemplo, eu já tenho um rastreio de uma dependência química já instalada e eu busco um atendimento específico, um atendimento profissional, aí eu já tenho uma prevenção secundária. A partir do momento que eu tenho uma patologia, uma condição clínica de saúde, que eu necessito de aparelhos de alta tecnologia, como uma UTI hospitalar, aí eu tenho uma prevenção terciária. Prevenção para evitar justamente a morte do acometido. Então, a dependência química, ela é um problema de saúde pública a nível nacional, a nível do Brasil e a nível internacional. Então, os dados mais novos que nós temos foram gerados pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes ligados à Organização Mundial de Saúde. Então, esse relatório foi lançado em junho de 2019 e faz referência a todos os dados coletados até o ano de 2017. E os dados são alarmantes. Vamos começar pela prevalência mundial de uso de drogas no último ano. Então, a gente observa nesse gráfico, nesse quadro, que as áreas mais populosas, elas, consequentemente, têm uma prevalência um pouco maior. Então, destaca-se a América Latina, as Américas como um todo, mas sobretudo a América Latina e a América do Norte, África, Europa e Oceania. Então, esses documentos são encontrados, podem ser acessados por qualquer pessoa em qualquer canto do mundo, através do site da Organização Mundial de Saúde e da Organização Mundial das Nações Unidas. Certo? Então, o que esses dados do relatório de 2019 traz de alarmante para que a gente possa discutir? Então, em 2017, que é o ano base desse relatório, afirma que 271 milhões de pessoas, ou seja, 5,5% da população mundial, entre 15 e 64 anos, diga-se de passagem que é justamente a população economicamente ativa, usaram drogas no ano anterior. Então, a gente tem um número alarmante. E isso aí está incluído, inclusive, as drogas ilícitas. Então, ainda nesse relatório, o que é que afirma? 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem algum transtorno causado por abuso ou uso de drogas. Então, eu tenho aproximadamente 10% dos usuários, eles sofrem algum transtorno vinculado ao uso de drogas. E pasmem, apenas 1 em cada 7 acometidos por esse transtorno recebe atendimento adequado. Então, aqui está o gráfico desse dado que eu falei para você, e você também pode acessar de casa, em qualquer lugar do mundo. E outro dado importante, o relatório estima que o número de usuários de opioides está em 53 milhões de pessoas em todo o mundo. O que é de grave nesse dado é que ele é 56% a mais do que a estimativa prevista para esse ano. E dentre esses opioides se destaca o uso da heroína. Então, está a nível internacional um grande problema do alto consumo de heroína e as consequências, sobretudo, para as mortes prematuras de jovens. O principal problema da heroína é os casos de overdose, que aumentaram significativamente na América do Norte até o ano de 2017. Globalmente, 11 milhões de pessoas injetaram drogas em 2017. O dado ainda mais alarmante é que 1,4 milhões desses 11 milhões convivem com o HIV e 5,6 milhões com a hepatite C. Então, eu tenho um problema primário e vários problemas secundários, tornando-se ainda mais complexo o problema de saúde pública. Outro dado é a fabricação ilícita global de cocaína bateu recorde em 2017, alcançando 1.976 toneladas produzidas ilegalmente de cocaína apenas em 2017. Consequentemente, a quantidade apreendida de cocaína aumentou 13% quando comparado ao ano anterior, chegando a 1.275 toneladas apreendidas.
Aqui o gráfico, então a gente percebe que entre 2014 e 2017 a gente teve quase 100% de aumento. Agora, o ranking da droga como principal causa de morte no Brasil em 2017, ele tem um resultado importante que a cocaína é a principal causa de morte, seguida, claro, da cannabis e dos alucinógenos a nível de Brasil. No Brasil, cerca de 65% das pessoas que procuram atendimento para transtornos gerados por uso e abuso de drogas estão se tratando de problemas relacionados à cocaína. A nível internacional, a maconha ainda é a droga mais utilizada, por aproximadamente 188 milhões de pessoas apenas em 2017. Porém, como já falei anteriormente, está havendo, na verdade, um aumento do consumo dos opioides, principalmente nos países africanos. Um outro dado alarmante é a quantidade de drogadição e de drogadictos no sistema carcerário. Então, estima-se que 31% da população encarcerada já consumiu alguma droga ilícita uma vez na vida. E o grande e mais curioso dado é que 19% de toda a população encarcerada consumiu uma droga ilícita no último mês. Então, algo está errado aí nesse sistema prisional. Então, o que a gente deve discutir? Primeiro, a descriminalização do drogadicto. Então, o drogadicto, ele muitas vezes ele precisa do acesso. Então, eu não posso colocar uma barreira para ele começar a se tratar. Primeiro, ele tem que reconhecer que ele tem um problema. E depois, eu tenho que gerar pontes para que esse acesso seja adequado e de qualidade. Então, o primeiro ponto que nós, como futuros profissionais de saúde e como profissionais de saúde, devemos ter esse entendimento da descriminalização do drogadicto, não da droga, mas do drogadicto. Gerar uma rede de acompanhamento em saúde em uma sociedade construtiva e não destrutiva. Então, se a pessoa, o indivíduo, está cometido por um transtorno e precisa de ajuda, é melhor tratá-lo do que gerar um problema ainda maior. Principalmente os problemas que nós vivenciamos a nível de países subdesenvolvidos, como o aumento da criminalidade e os episódios de violência. E é inerente à capacitação profissional, seja ele qual for. Então a gente trabalha em rede. Não adianta só o psicólogo ele ter um treinamento para drogas, para tratar drogadictos, para acolher drogadictos. Na verdade, existem drogadictos em toda a esfera da nossa sociedade e em todas as classes sociais. Então, quanto mais pontes nós formos, melhor será para o contexto da sociedade em geral. E, claro, de forma humana, criativa e, por que não dizer, inovadora. E como profissionais de saúde, nós devemos ter uma abordagem sistêmica. O que é isso? Você identificar, você enxergar, ler o indivíduo, não mais no modelo biomédico, aquele que você separava a estrutura, o braço, o dedo, a doença, a dor. Não. Você vai enxergar o indivíduo como um todo, ou seja, uma parte integrante do todo, onde o todo faz parte da funcionalidade, seja também no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, ambiente financeiro, enfim, no ecossistema que ele vive e que ele é vivido, digamos assim, em nossa sociedade. Então, precisamos ser mais pontes e evitar sermos muros, porque o problema é de alta complexidade e quanto mais poder resolutivo do profissional de saúde, principalmente fazer um caminhamento correto e ter uma adesão, tratar, acolher esse drogadicto, melhor será para todos. E, claro, que também toda vez que a gente planeja algo, muitas vezes sai do nosso controle. Então é bom sempre termos o plano A, B e C, mas nunca deixar na mão quem mais precisa. Nesse caso, a população não drogadicta. Então sempre é bom ter o plano A, o plano B, mas nunca deixar sem a assistência. E claro, você ter persistência, porque é uma população difícil, mas você precisa ter entendimento, você precisa ter resiliência e persistência. Aqui são os dados que você pode encontrar no nosso link e fica à vontade para solicitar ou tirar alguma dúvida conosco.
Então estamos aí e até a próxima. Tchau!